Fala, notáveis, sejam bem-vindos a mais um Notável Cast. Hoje estou com o Giva Matias, grande amigo aí, conheço o Giva já há muito tempo. Vamos contar essa história um pouco melhor para vocês. Mas para vocês conhecerem o Giva, ele é natural de São Paulo, 43 anos, é professor de educação física, pós-graduado em fisiologia do exercício e também na FGV em gestão empresarial. O Giva, ele tem uma grande experiência desde com produtos online, agora há pouco tempo digital. Com físico, digital, enfim. Giva, seja muito bem-vindo. A gente quer falar hoje aqui sobre as fases de construção de um negócio digital, mas como eu sei que você também tem experiência com negócio presencial, a gente vai falar isso aí, sobre as dificuldades, os benefícios, o quanto que gera de grana mesmo. Será que, né? O digital tem esse lado do, cara, posso ficar rico da noite pro dia. Mas né? Mas é fácil, será? É fácil para quem dedica pelo menos alguns anos da vida, algumas horas de estudo e muito investimento em dinheiro para você aprender o que tem que aprender e testar o que tem que ser testado. Chega uma hora que fica fácil. Pode ficar, porque tem alguns elementos que ele também interfere nisso, a gente vai falar disso aqui hoje. Mas primeiro, cara, obrigado, prazer imenso estar aqui com vocês. Eu vi que você falou mais sério com sua voz, eu vou falar assim também, né? Ficar mais bonita a voz, então né? Vou o pessoal parar. aqui do estúdio percebeu. Não, então vai parar? Não, parei, já vamos voltar ao normal aqui. Voltar ao normal. Então é um prazer imenso, linda história que é a Personal Academy. Orgulho demais de ser amigo de vocês, de ver toda essa jornada de transformação que vocês estão fazendo na educação física. Fico muito feliz aí de colaborar de alguma forma com isso. E vamos que vamos, porque hoje a gente vai transacionar aqui muito provavelmente de um conteúdo que vai, eu acho que pegando a jornada do profissional como um todo, desde o trabalho dele presencial, talvez até o ponto dele montar um negócio físico, que pode ser um estúdio ou uma academia, como é que ele pluga no digital, e nessa hora do digital eu vou falar 4 fases aí que são indispensáveis que todo profissional deve seguir para chegar, talvez não a ficar milionário, tá certo? Porque é um caminho bem longo, mas eu acredito sim que todo mundo pode viver do digital. Isso eu acredito. Porque qualquer pessoa pode estruturar um modelo de negócio que fature 10, 15, 20 mil por mês sem sair de casa. Cara, a gente estava conversando há pouco que você, assim, transita no meio de... Inclusive, você está aqui em Curitiba, porque você vai participar nos próximos dias de uma mentoria, né? Inclusive, né, a gente estava falando da Conquer, né? De uma empresa que fala mais sobre administração, gestão, né? Conheci eles na pandemia, assim, inclusive eu sei que eles estouraram mesmo também na pandemia, bastante interessante, a gente já conversou com o Joseph, que é um dos fundadores, e você tem uma experiência muito grande. Eu quero saber, a gente falou de 4 fases, quais são, então, ou qual é a primeira fase? Vamos pensar, qual é a primeira fase para um personal montar um negócio digital? Bom, eu até posso começar, se você me permitir, com a fase 0. Porque o que seria a fase 0? A gente percebe um movimento na educação física, que é um movimento que essa parte me preocupa bastante. E você percebe isso na ponta também. A turma está estudando e já quer atuar como personal. Mal acabou de se formar e já quer pular as etapas e, meu Deus, agora eu vou fazer minha coisa online, vou estourar no online. Isso é muito comum no interior, né? Muito comum. No interior, até porque eu escuto muito isso ainda, né? Que no interior ainda as pessoas não formadas e outras pessoas de outras áreas são personal trainers nas academias, né? Ainda mais de bairro. Interior e academia de bairro. E não se limita só lá. Posso afirmar que em grandes capitais como São Paulo isso acontece muito, muito mesmo. Por isso que se tem muita dificuldade com mão de obra. Então, o mercado como um todo, ele é um mercado que tem muitos riscos, né? Como o mercado, a indústria do fitness físico, academias, box studios, porque de primeiro momento você já tem uma limitação de mão de obra. Mas o ponto aí é o seguinte, antes de falar da jornada do digital, a gente pode voltar um pouquinho, que seria a fase 0, para falar da fase do personal. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas, e essa é uma impressão que eu tenho, tá bom, gente? Então não trate nada do que a gente fala aqui como verdade absoluta, são compartilhamentos de pontos de vista, tudo bem? Tem muitas pessoas que elas pulam as etapas e aí quando você vê e eu olho para minha jornada como profissional, hoje eu não atuo já há alguns anos como personal trainer, tenho alguns negócios na área, mas hoje eu já tenho muito mais negócios fora da área fitness do que dentro da área fitness. Você, a sua história seguramente vai também compactuar com o que eu estou falando, que é a jornada.
Então, você se forma, você estuda, você investe em treinamentos, em cursos de extensão, pós-graduação. Você começa a maturar dentro do mercado de personal trainer, ganhando sua notoriedade, se tornando um personal notável, sendo reconhecido, sendo valorizado, trabalhando para subir seu ticket médio. E aí chega um momento que os profissionais eles passam a ter um problema bom, que é o problema que eu desejo que todo mundo, de verdade, que está ouvindo esse podcast, passe por esse problema, que é o problema de você não ter mais horário, que é o problema de você sair de casa às 5 da manhã e chegar às 10 da noite trabalhando só como personal e ganhando ali 8, 10, 12 mil reais por mês. É um ótimo problema. E é uma situação e um momento que as pessoas, depois de alguns anos, vai perceber a latência do problema quando o cara tem filho, quando é principalmente a mulher, quando ele vê que o final de semana dele era uma loucura, né? Demora um pouco para ele perceber isso, né? Demora. Porque ele sempre quis isso, sempre quis ter a agenda cheia. E aí, quando chega nesse momento que ele está efetivamente com a agenda cheia, ele demora um pouco para ele cansar também dessa agenda cheia, né? Perfeito. E aí ele percebe que ele precisa migrar para o digital. É uma das possibilidades de escalar a hora-aula dele. E assim, eu mesmo, cara, peguei uma fase de quando meu filho nasceu, ele tem 10 anos, o Pedro, que era uma fase que eu tava faca na caveira. Então eu saía de casa 5h30 da manhã e chegava às 10 da noite. Eu passei por isso. Você deve ter passado por isso. Claro que sim. Eu posso quase que afirmar que você passou por isso. Sim. Então, pessoal, presta bem atenção. Essa é a fase 0. Exato. O sucesso deixa pistas. Não adianta você querer pular as casinhas. Você vai ter muita dificuldade e você vai se frustrar. E a turma de hoje, quem tem 25 anos para baixo, principalmente, 28 para baixo, é a turma que não tem nem preparo mental e resiliência para aguentar o tranco. Entendeu? Mas, voltando aos pontos. Então, essa jornada é uma jornada que as pessoas precisam entender que vai acontecer e ela precisa entender quando ela perceber o problema, o que fazer. Tá certo? O que eu fiz quando eu percebi que aquilo era um problema e eu paralelamente ao meu trabalho como personal, eu já estava empreendendo, né? Eu empreendo desde 2021, no segundo ano da faculdade, eu montei minha primeira empresa. Você falou 2021? 2001. 2001? Isso, 2001. Tá. Falei 2021 só para ver se você estava prestando atenção no podcast. Parabéns, viu? Não, eu tava, né? Porque 2001, eu falo isso para você várias vezes, que eu já lá em 2012, não era? 2013. Eu estava na minha academia, tinha montado já a minha primeira academia, e eu olhava na internet um maluco lá com um tal de test trainer. E era você lá. E era eu lá. 2013, lá. 2012, Mato 13. Alto e eu com canivete tentando atravessar. Cortar. Jogo duro. Mas eu montei a minha primeira empresa, que era uma empresa de terceirização de serviços de avaliação físicas em 2002, na verdade, quando eu estava no segundo ano da faculdade. E de lá para cá eu não parei com as minhas empreitadas, né? Não tenho nem carteira de trabalho, não sei se eu já te falei isso, não tenho nem número de IPs. Então a minha vida inteira, né, de certa forma, eu transformei meu conhecimento em dinheiro. Agora, voltando ao ponto, a jornada permite o quê? Que você chegue nesse bom problema, tá, gente? O trabalho que vocês fazem, que é incrível, é para ajudar todos os profissionais a ter esse bom problema. Cara, lotei minha agenda, estou trabalhando só como personal, só que agora, cara, tô percebendo que eu não aguento mais 10 anos desse ritmo, mais 20 anos desse ritmo. Nós estamos em 2024, até 2034. Você aguenta esse ritmo? Você vai chegar lá com saúde, tá certo? E quando você se deparar com esse problema, algumas medidas têm que ser tomadas. Por quê? Para você entrar no digital, você precisa de 2 ou 3 coisas. Você precisa de tempo, porque você tem que estudar muita coisa. São muitas horas de estudo. Quanto você estudou para fazer o que vocês fazem no digital? Muitas horas, né? Muitas horas. Tentativa e erro, mentorias, cursos, madrugadas adentro. O investimento é mais alto do que numa faculdade. Com certeza, né? Nem se compara. Se pensar em anos, já que a gente se forma em 4 anos, e o investimento em dinheiro também, exato, mesmo em faculdades particulares, né? Eu tô comparando mesmo com o investimento em faculdades particulares. É maior do que em faculdades, do que perfeito, o que a gente faz em 4 anos numa faculdade particular. Então você precisa de tempo, você precisa de dinheiro, porque você tem que aprender as coisas, você tem que investir em curso, treinamento, mentorias. Abre aspas, tomem cuidado com os dublês de rico, né? Que tem muito deles na internet. Toma muito cuidado, então escolha bem o seu mentor. E você precisa também de experiência. Então eu vejo que depois de um tempo, agenda cheia, o personal trainer ele tem que se preparar para poder chegar nesse nível, de ele poder ter tempo, para ele poder ter experiência, para ele poder ter dinheiro, para ele
na minha opinião, seria o momento mais oportuno, não é uma regra, para que ele possa investir no negócio dele, na expansão do negócio dele. Porque quando chega na hora da expansão, tem uma bifurcação. Porque ele pode ir para uma área física, dentro da área, né? Da educação física. Com estúdio, box, academias, ou ele pode vir para o online, tudo bem? Aí a pergunta é, entendi, como é que eu faço para poder, então, eu nessa fase, eu estou com carteira cheia, estou bombando, estou aqui com esse grande problema, como é que eu vou fazer para eu superar isso, para poder ter tempo, dinheiro e experiência? E essa é uma fase que eu recomendo que o personal trainer ele se reposicione. Então, imagina que você tem 18 alunos e você ganha 10 mil. Que tal você ter 9 alunos e ganhar os mesmos 10 mil? A lógica é essa. Como é que você faz isso? Você vai fazer isso trabalhando bem a sua lista de espera. A lista de espera, para mim, ele é a informação mais importante, ele é o santo grau da sua possibilidade de aumentar o ticket médio. Porque tem que ter fila de espera. Fica tranquilo, né? Tem o que ter fila personal de que tem espera. fila de espera, ele fica tranquilo em aumentar o valor, inclusive, né? Veja a minha estratégia. A minha estratégia é que eu oriento o personal que tem lá, vamos dizer lá, você que tem entre 15 e 20 alunos, de repente, que está com a agenda cheia e quer realmente reduzir essa tua hora-aula, né? A minha estratégia é a seguinte, reduzir a hora-aula no sentido não o valor da hora-aula, né? Você diminuir a quantidade de horas que você trabalha durante o dia, exatamente. Eu falo o seguinte, de cara, você pode chegar, se você tem essa lista de espera, aumenta 20% o seu valor. Então vamos lá, você cobra R$100, você vai passar a avisar os seus alunos que a partir do mês que vem vai ser R$120 esse valor de hora ali que você cobre, enfim, nos planos, né? Mesmo que seja um plano, você vai aumentar 20%. É possível que alguns desses alunos, e o mais engraçado é que é possível que alguns falem, cara, então eu não vou querer, obrigado, não tenho condição de pagar. O que acontece na maior parte das vezes é que esses professores eles chegam para mim e falam assim, todos aceitaram. Aumentei 20%, eu falo, você estava cobrando barato? Né? Mesmo se alguns saem, aí o que eu falo é, se alguns saem, você vai perder cerca de, no máximo, 20%. Só que como você aumentou 20% o teu valor, empata praticamente o valor que você ganhava, só que agora você tem 20% a mais de tempo. Exato. E aí que é o momento de fazer essa migração aí, de você investir esse 20% de tempo a mais que você tem agora, para você pensar no mercado digital. Perfeito, é isso. Esse é o caminho. O que eu fiz, isso aconteceu comigo na prática em 2008. E olha só, eu nunca trabalhei em academia. Nunca fui professor de academia. Como é que você ia imaginar que um cara em 2008 ia encher a carteira dele de alunos de personal? Sem estar em uma academia. Não tinha internet do jeito que é hoje. Então ali eu desenvolvi uma estratégia baseada no modelo de stakeholders, que são influenciadores do negócio. E resumidamente falando, tá? Eu comecei a fazer parceria com as empresas que vendem equipamentos para academia. Então eu fiz parceria primeiro com a Kikos, depois entrou a Reebok Fitness, Fit4, depois entrou a Life Fitness, depois entrou... Teve até algumas outras aí agora que eu não lembro o nome. No final das contas, o que eu fazia com eles? Eles vendiam academias para um condomínio e eu ia lá fazer a inauguração do condomínio. Foi aí que em 2010 eu lancei o modelo de franquia para personal trainer, porque eu tinha toda essa rede na mão para nutrir os profissionais, tudo bem? E aí, qual que é o ponto? Em 2008, eu não tinha mais horários. E aí veio uma pessoa... Tem horário? Não tem. Obrigado. Veio outra? Não tem. Obrigado. Veio outra? Não tem. Obrigado. Eu acredito que foi lá pela quarta, quinta ou sexta que eu falei, caramba, tem dinheiro parado na mesa. E aí quando veio o quinto ou sexto, que eu não lembro, e falou assim, olha, eu queria treinar com você no horário segunda-feira, X horas. E eu respondi para ele, olha, esse horário eu não tenho agora, mas é possível que ele abra no mês que vem, tudo bem? Enquanto isso, nós podemos fazer um trabalho que eu vou te avaliar, vou prescrever um treino e vou te dar um suporte à distância para você já ir fazendo alguma coisa até que esse horário se desocupe, tudo bem? Você foi ali em 2010? 8. Foi ali que eu comecei o trabalho de consultoria online.
O meu trabalho de consultoria online, que eu cobrava na época R$100, R$120, 2008, ele era uma fila de espera paga para meus horários presenciais. Louco isso, né? Aí o que aconteceu? Eu fazia questão dos meus alunos deixa ficar sabendo disso daí também. Então esse papo do tipo, vou viajar, falta, reposição, eu acabei eliminando tudo porque eu inverti a barganha com eles. Foi doido isso. E aí, qual que é a... Mas eu estava mentindo em falar que mês que vem poderia ter aquele horário disponível? Não. Pega você que está ouvindo a gente, 100% dos seus alunos. Qualquer um deles, mês que vem, você pode não ter. É uma hipótese provável. Tem, né? Sempre tem um churn. É uma hipótese provável. Pode acontecer. Vai sair? Não sei, mas, né? Então, quando eu criei essa fila de espera, eu comecei literalmente, depois um pouquinho, mas depois, cara, agora vou trocar mesmo. Então tinha gente que eu amava, que eu adorava, cara que eu tava lá X anos e me pagava X e eu negociava com o outro aluno e falava, cara, esse horário aqui tem e ele é o dobro. Então foi daí que eu pulei de 100 para 200, por exemplo, entendeu? E chegava pro outro aluno, cara, não vou poder mais te dar aula, tá? Mas eu vou te encaminhar para um amigo meu, aí eu preparava todo o esquema para mandar para um cara legal, bacana, para a pessoa não ficar sem treinar. Obviamente, alguns ficavam chateados. Mas se você pensa em crescer o seu negócio, e eu acho que esse é um ponto importante, metade dos personal trainers que estão ouvindo esse podcast não cresce por apego aos alunos. Então você tem que parar de pensar só no cliente também, no seu apego, e pensar também no negócio, porque senão você não sai do lugar. O que você pensa sobre isso? Cara, os personal trainers que chegam para mim e falam assim, não, mas é porque eu sou apaixonado pelo presencial, né? Eu falo, cara, seja apaixonado pelo presencial, mas atenda 1 aluno por dia, 2 alunos por dia. Porque na hora que você tem todo o seu dia livre para você fazer o que você quiser, claro que você não vai deixar de trabalhar, isso não significa, né, que no online você também trabalha e se duvidar você trabalha até mais, mas você pode ter um pouco mais de liberdade de trabalhar um pouco mais à noite, trabalhar um pouco mais, trabalhar de manhã, de levar seu filho na escola e trabalhar depois, né? Você tem essa liberdade de almoçar com a sua família, você tem um pouco mais de liberdade com o seu horário. Quando você adquire essa liberdade de tempo ali, realmente no seu dia a dia, esse negócio de mas eu sou apaixonado pelo presencial, isso aí acaba. É eliminado da sua vida, né? Exatamente. Você chega ali e fala, cara, o que você prefere? Ter o dia inteiro comprometido e ali daquele jeito, né? Termina uma aula meio-dia, a outra começa 1, então você tem que almoçar rápido, às vezes na própria academia, às vezes tem que levar a marmita, às vezes tem que comer ela meio fria, já porque não dá nem tempo de esquentar no micro-ondas, e jogo rápido e vai para cima e para baixo e chega à noite em casa, chega 10 horas da noite, como a gente está falando, em casa, sai 4 horas da manhã, você pode até gostar de acordar cedo, mas durante toda a minha vida de personal, o meu aluno do primeiro horário, quando eu acordava cerca de 5, 4, 6 horas da manhã, independente desse horário, eu pensava, quando isso vai acabar? Porque o meu organismo é vespertino, eu gosto de trabalhar muito mais no período da tarde e noite, inclusive no meu primeiro livro, eu escrevi ele só na madrugada, entre 11 e 4 da manhã, durante quase um mês. Eu gosto de trabalhar à noite, então o organismo vespertino obviamente tem dificuldade de acordar mais cedo, foi inclusive um dos meus estudos durante o meu mestrado, mas esse tipo de organismo não gosta de acordar tão cedo, então quando eu acordava cedo, eu falava, quando isso vai acabar? Então se você pensa assim como eu, né, tinha essa dificuldade de acordar cedo, cara, esse amor ao aluno, esse amor... E a gente tem amor ao aluno, com né? certeza. É bom estar com alguns alunos, é muito bom, com alguns não é tanto. Mas com alguns alunos é ótimo estar, a energia deles é ótima. Mas quando você substitui isso para cuidar da sua vida, do seu tempo, da sua família, das suas coisas, a vontade de voltar para o presencial, ela acaba. Exato. E tem que tomar mais cuidado ainda com isso, os super vocacionados. Que eu era um desses, eu acho que você também. O que é o super vocacionado? Cara, a gente ama o que faz. Uhum. Então você ama tanto que você até não percebe os perrengues que você está passando para manter o amor que você tem. Cara, você achava que você também era insubstituível? Você falava, não, eu tô atendendo esse aluno aqui, cara, mas eu não consigo colocar uma outra pessoa aqui para atender, eu não consigo treinar uma pessoa e colocar aqui junto com ela.
Porque, cara, esse aluno me ama muito. Essa outra pessoa não vai ser capaz de atender esse aluno como eu atendo. Exatamente. Não tem essa impressão? Tem essa impressão. E você tem que lutar contra isso aí também. Embora, em alguns casos, de fato, é realidade. Vai virar realidade, eu tenho até alguns exemplos. Mas eu sempre fiz essa transição bem natural, trazendo as pessoas, porque depois você vai ver a pessoa fica bem, você fica bem, todo mundo fica bem. E, cara, é engraçado, porque ó, eu tenho gente que, hora ou outra, aluno de 10 anos atrás, que me manda mensagem e fala: ô, meu, não tem como a gente voltar? Saudade do teu treino. Nunca mais me dei bem com ninguém. Aí o Maurício é um caso desse, acho que foi começo desse ano. Pô, Maurício, não dá. Eu sou hoje um businessman, não tô parado. Eu falei, cara, eu tô fazendo isso, aquilo. Eu falei, meu, não tem problema. Vamos então fazer 3 vezes por semana, a gente só faz a caminhada e fica falando de negócio. Olha a situação, né, cara? E tem até um caso que eu tava te contando há pouco, né? Eu fui para os Estados Unidos semana passada, parei de dar aula para ela já há uns 4 anos, a Silva Bravanel, e me mandou mensagem oferecendo a casa dela para ficar lá. Ah, foi isso. Você não atende. Hoje você não atende mais nenhum presencial, então, para ter esse teu tempo livre com a família. Eu encerrei, eu sou um ex-personal trainer. Eu sou um ex-personal trainer, literalmente, de fato. E atender pessoalmente, presencialmente, há pelo menos uns 4 anos, para mais. Acho que antes da pandemia eu já tinha parado, né? Com os negócios rodando, né? Porque na pandemia, no final das contas, para resumir, tá, pessoal? Eu comecei no mercado de infoprodutos em 2015, 14. Minha primeira venda na Hotmart foi em 2015. Antes a gente vendia pelo PagSeguro. Construí lá uma empresa que era test trainer, que se chama Personal School, que a gente tem uma escola de curso para profissionais de educação física. E no meio de 2015 nasceu o HIT 20, com a metodologia dentro de uma academia que eu tinha. O HIT 20 nasceu, depois a gente entendeu que aquilo poderia ser transformado em um modelo de negócio físico. E aí em 2016 era modelo inédito no Brasil, né? Um box treinamento funcional com treinos de 30 minutos focado em emagrecimento, né? Quantos estudos você chegou a ter? Quando chegou a pandemia, a gente estava com 9, a gente estava em franca expansão e aí zoou tudo, né? Foi para esse modelo de negócio, foi bem doloroso aí. Um monte de gente não aguentou, fechou e beleza. Só que assim, você vê, em 2016 eu estava de novo com canivete e capim alto, né? Então, chegar muito cedo para festa, você tem os seus problemas também. Por isso que nada melhor como olhar e modelar alguma coisa que já está dando certo. Que é o que eu faço mais hoje em dia. Cansei de chegar cedo para festa. Né? Porque eu chegar cedo para festa, para quem não está entendendo, imagina você vai numa festa, já aconteceu com você, certeza. Claro. Você chegou na festa ou no horário ou antes do horário. Aí você chega lá, o pessoal tá arrumando as coisas, pondo a bexiguinha, o churrasqueiro não chegou, o dono da festa nem tá lá. Aí, cara, você tá lá, aí vai chegando as pessoas aos poucos. Quando dá 2 horas que a festa tá bombando, você já tá cansado. Fala, cara, acho que eu vou pra casa que agora eu cansei. Dá pra compreender a metáfora, você me conhece, né? Claro. E aí, pessoal, no final das contas, eu tinha já o modelo do HIT 20 para treinar em casa, né? A gente fez algumas poucas experiências antes da pandemia, que não estava dando muito certo, mas quando chegou a pandemia, que eu fechei as portas das unidades, eu tinha time, eu tinha um puta de um produto, eu tinha expertise, foi para lá que a gente foi, e aí a gente estruturou... O HIT 20 online. O Home. Isso, enfim, fazia em casa. Isso, que a gente criou tem a plataforma hoje que chama Fit On, né? Eu saí do negócio, a gente tem alguns treinadores, a coisa tá andando, e a gente conseguiu, com produto de entrada, não o produto principal, né? Tráfego direto, página de venda, fazer 117 mil vendas, 117 mil alunos em 36 países. Do começo da pandemia até finalzinho do ano passado, que foi onde o Paulo fazia esse fundo. O custo desse é mensal, é anual? Como é que funciona? O produto de entrada era um ticket de R$ 9,90, tá certo? E a pessoa entra numa assinatura varia de 297, 397, é o ticket médio do que o mercado cobra. Aí tem uma plataforma... 297 anual. Isso. 29,70, 29,90 isso, 12.970, exato. Isso. Esse ticket médio aí. E a gente foi evoluindo, né? Hoje lá tem mais de 15 programas de treino, tem vários outros treinadores. Isso é um ticket que muita gente usa, né? Esse 29 por mês. Qual que é a diferença desse ticket para um ticket aí de algumas pessoas que cobram 49 e algumas que cobram bem mais, né? Cerca de 99 ou 129 por mês. Boa pergunta. Pensando, né, em
em produtos de mais alto valor, né? Conheço algumas pessoas, assim, o Caio Signoretti, por exemplo, ele Boa, é um grande amigo. que ele já me contou sobre os lançamentos dele, e o personal online dele é mais de R$ 1.000, né? Se eu não me engano. Acho que é por 1.600, aí. R$ 2.000, mais ou É menos isso. porque, se eu não estiver enganado, Por o ano. modelo dele é aplicativo para treino em academia. É uma coisa mais próxima de uma consultoria online, mas um pouquinho mais generalizada, né? Não é uma coisa, acho que não sei, tão específica. Mas, enfim, o mesmo produto que é vendido por 300, por 29 500, por por mês. 1.000, às vezes o produto é o mesmo e às vezes o mais barato tem até mais entregáveis, porque preço caro ou barato, ele não, conceitualmente, ele não existe. Ele vai existir na cabeça de cada um baseado na percepção de valor que aquela pessoa tem sobre aquele produto. E tudo tem a ver com posicionamento. Quem consegue se posicionar, que tem barganha, influência para vender num ticket mais alto, muito bom. Só que no final das contas tem que tomar cuidado, porque o que vale é faturamento e lucro. Então, conheço muitas pessoas que tentam vender no ticket mais alto, que não consegue gerar o valor suficiente e que ela não vende tanto quanto poderia vender. Cara, então basicamente quem está vendendo a 29 e quem está vendendo a 99, a gente pode considerar que a entrega ela é semelhante, mas então é o valor tanto de posicionamento, lifestyle, Instagram, enfim, aquilo que ele gera ao redor e, claro, de repente alguns benefícios que estão inseridos ali dentro. Se bem que eu conheço ótimas plataformas, cara, a 49, por exemplo, que tem indicações ou orientações nutricionais, que tem aulas de yoga, aulas de pilates, tudo incluído ali dentro, né, com um valor assim razoavelmente acessível. Então, basicamente é isso, assim, não muda muito o entregável. Não vamos tratar como uma verdade absoluta, Claro, mas tem produtos e produtos, né? Produtos e produtos, mas a gente percebe que o mercado, como é que nasce um mercado? Ele nasce com alguém fazendo uma coisa nova, tá certo? Eu fiz pro personal trainer lá atrás. Quem mais que fez? Fez um fulano, outro ciclando. Hoje vocês estão nesse mercado, dominando esse mercado, por exemplo. É um big player desse mercado. Pode aparecer mais alguns? Pode. Tanto que vocês têm a própria plataforma Personal Academy, né? Pode aparecer mais alguns? Tem alguns ainda, mas pode aparecer mais? Pode aparecer mais. Então, o que acontece? Tudo aquilo que inicialmente no nascimento do mercado ele é um diferencial, ele pode virar um pré-requisito no futuro. Porque os mercados, alguns mercados se caminham para ser um mercado de commodity. Entendeu? Então, quer dizer, o preço ele... E você tem, no caso de treino em casa, você tem um big player, como queima diária, que ele setou um preço no mercado. É como se eu quisesse abrir um Smart Fit, modelo de Smart Fit, e cobrar 300, entendeu? É pouco provável que eu tenha sucesso naquilo. A não ser que eu tenha muitos elementos de diferenciação percebido pelo cliente. Aí eu vou abrir uma aspas nessa questão. Eu, como tive estúdio, eu tive treinamentos e mentorias para donos de estudos e boxe. E uma das primeiras coisas que eu fazia para os caras é o seguinte: cara, lista aqui seus diferenciais. Aí, com muito esforço, os caras escrevem os diferenciais, porque eles não sabem. Inclusive, você que está ouvindo a gente. Faz aí os seus diferenciais. Ele sempre fala que é o atendimento, né? Exato. Aí tá atendimento e atendimento do atendimento, e aí beleza. Com muito esforço, os caras escreveram lá 5 diferenciais. Estrutura, não sei o que, tal. Eu falo, maravilha, meu amigo. Agora vamos validar isso? Ele me pergunta, mas como? Você vai entrevistar 10 alunos e fazer uma pergunta para eles. Oi, tudo bem, fulano? Por que você decidiu investir aqui no nosso estúdio e o que você valoriza aqui? Só que você não dá alternativa, deixa o cara falar. Aquela lista que ele criou não dá um match de 30%. Os alunos falam o quê? Eles falam outras coisas. Eu vou pegar exemplos que, tipo, estrutura, limpeza, higiene, não sei o que e tal. O aluno fala, de repente fala, cara, eu gosto aqui por causa do acolhimento. Eu gosto aqui por causa da flexibilidade de horário. Então, o que ele lê como diferencial, a leitura dele de diferenciais não é a leitura do cliente. E aí que vem uma questão que é interessante. Se você fala que tem diferenciais, mas o aluno não reconhece aquilo como um diferencial de fato, não passa de fruto da sua imaginação, meu amigo. Porque não é. Então, esse é um ponto aí que
E aí, por que a gente está falando desse assunto? Porque é só o reconhecimento de diferenciação mesmo que vai aumentar o termômetro do valor percebido a ponto do cliente em qualquer área, qualquer mercado do mundo investir um preço maior para ter aquilo que você está oferecendo. Faz sentido? Muito. Cara, e esse assunto é muito bom, vamos continuar com ele, mas eu também tô querendo voltar lá naquele item, porque a gente começou falando que o ponto zero é o professor ter todos os alunos, eu quero chegar na fase 1 aí desses pilares para um negócio digital. Antes de mais nada, deixa eu fazer um convite a todos vocês aqui que nos assistem. Nós estamos no mês da nossa Black Friday, Black Notável, e a nossa oferta aqui é de todos os cursos, né? Todos os cursos que eu tenho, expertise em coluna, expertise em joelho, expertise em ombro e o biomecânica na prática, tudo, né, num preço super acessível. Para você saber um pouco mais, tem aqui um QR Code aqui do meu lado, passa o QR Code ou dá uma olhada aqui também nos comentários, perdão, não é nos comentários ali onde você clica, como é que chama quando clica embaixo ali, diretor? No YouTube ali, nos links da descrição, pronto, tem um link na descrição. E você também vai ficar sabendo um pouco mais sobre tudo isso. Expertise em coluna, joelho e ombro e biomecânica na prática. Tudo para vocês, tudo junto, todos esses cursos para você com um preço imperdível na nossa Black Friday. Aproveite esse momento, tenha acesso ilimitado a todos esses cursos aí numa oferta exclusiva e invista no seu futuro. Então, tá aí na tela, aproveita. E aí eu quero... você sabe que a gente desviou um pouco o assunto para essa ideia das academias e tal, e que isso me chama muita atenção. Eu quero voltar nisso. Abrimos alguns loopings aqui. Isso, exatamente, porque daí agora ficou o personal e ficou essa informação. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o personal, e aí a gente... Bora. Mas eu quero continuar esse assunto também. Bora. Tá? Vamos lá. Qual que é a fase 1, então, lá do mercado digital para o personal? Você falou... O personal, então, na fase 0, é ele realmente começar... Ele chegar num ponto que ele tem tempo, dinheiro e experiência para investir. Legal. Então, tudo que nós falamos ralar até um então... pouco como personal, perfeito, basicamente isso. te preparar para você chegar nesse nível. Isso pode acontecer em quanto tempo depois de formado? De 1 ano a nunca acontecer. Então, é de 1 ano até nunca acontecer. Quem vai determinar essa velocidade? Você. Baseado no quê? No seu conhecimento, no seu desejo, na sua ambição de crescer. Porque tem uma frase muito bacana de Napoleão Hill que é: se o desejo é fraco, o resultado vai ser fraco. Se o desejo é forte, o resultado vai ser forte. Então, vamos considerar que tudo que nós falamos aqui é para te preparar para esse momento. Chegou nesse momento, estou com tempo, estou de saco cheio, não tenho mais espaço na minha agenda e agora eu quero ir para um caminho de escala, poder criar alguma coisa que eu possa fazer mais dinheiro sem necessariamente depender tanto da minha presença. E abre aspas, escala é o seguinte, é você aumentar o faturamento sem aumentar na mesma proporção, esforço barra investimento. Então você aumenta o faturamento, mas ele não aumenta na mesma proporção o esforço barra investimento, que é o que acontece hoje com o personal trainer, tudo bem? Quando chega nessa fase, você tem uma bifurcação que você pode ir para o negócio físico, etc e tal. Se sobrar um tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas vamos inclinar toda a conversa a partir de agora para o trabalho online, que, na minha visão, e é o que eu faço uma leitura de 10 anos de mercado, eu acredito que o que a gente vai falar daqui para frente, qualquer um que seguir, inevitavelmente vai conseguir ter um resultado bem expressivo. São 4 fases que eu percebo, e a primeira fase é a fase da audiência. Então, a audiência, que inclusive você é um mestre nisso, quem tem audiência tem o poder, e as pessoas que vão comprar de você, elas minimamente conhecem e confiam no seu trabalho. Então, você não vai vender um produto de ticket de, sei lá, R$300 para um desconhecido. É pouco provável, né? É bem pouco provável. A hipótese disso acontecer, acontece, mas ela é muito pequena. Então, pega vocês todos que compraram algum produto do André, uma pós-graduação, até o mesmo Personal Academy. Se você for ver, você tem uma jornada de compra que passa em você reconhecer a empresa, acompanhar conteúdo, e aí você vai levando o seu nível de consciência até que o momento você dá o match com a oportunidade. Então, a audiência, ela é o pilar número 1, a fase número 1 para o desenvolvimento de qualquer negócio digital. Físico também, tá? Hoje em dia. Você pega o João Adib da CIMED, que é uma empresa multibilionária, o que o cara fez? Ele precisava fazer isso?
o que ele tá aparecendo. Ele precisava disso? Ele não precisava. Ele não precisava. Já é bilionário. Mas ele tá, assim, expondo a imagem dele, expondo a opinião dele nas redes sociais, assim, a rodo, né? Arrebentando. Né? A gente não tem números, mas o que é fácil de imaginar? Que a empresa dele aumentou ou diminuiu o faturamento? Aumentou. Entendeu? Então, a audiência, pessoal, é uma coisa que você tem que cultivar quando? Desde ontem, hoje e o resto da sua vida. Porque não é só você desenvolver uma coisinha por um período e você parar, que é o que acontece. Tô cansado, cara. Nossa, tô de saco cheio, faço e não vendo. Inclusive, se você faz e não vende, é que você tá fazendo alguma coisa errada, tá? Inclusive, o seu erro talvez é nem oferecer o produto. Mas o primeiro ponto é a estruturação de uma boa definição de posicionamento, persona, uma trilha de conteúdo que a pessoa faça, execute, que ela não se preocupe com perfeição, mas que tenha preocupação em melhorar aos poucos e que, acima de tudo, apareça mais ela. Vou te dar um exemplo. Nos mundos que a gente vive de IA, aparecer seu rostinho na câmera faz a diferença. Então, eu recomendaria muito que a turma, pelo menos 60% do que ele faz seja em vídeo, porque o vídeo, você falando, embora já estão tentando e fazendo algumas experiências, né? Ainda assim não dá para te copiar do jeito que você é, tudo bem? E eu faço uma devolutiva sobre esse pilar, porque devolutiva para você, porque você é um grande mestre nisso. Foi exatamente a sua força, André, nesse pilar que te trouxe até aqui. Você pode afirmar isso, certo? Eu concordo, e eu venho construindo essa audiência, né? Aquilo que você vem falando desse primeiro pilar, quando você fala dele, eu penso lá em 2015, 2016, quando eu comecei a escrever, 2016, eu comecei a escrever no Instagram simplesmente para compartilhar informação. Eu via várias pessoas escrevendo sobre fisiologia, sobre emagrecimento, mas eu via muito pouco sobre biomecânica. E aí lá em 2016 eu comecei, e se você voltar todo o meu Instagram, tiver um tempo para voltar, tá registrado. Tá registrado. 2 vezes na semana eu atendia uma aluna, eu tinha um estúdio de pilates, eu atendia uma aluna terça e quinta, das 8 às 9. E aí das 9 ao meio-dia eu ficava 3 horas para fazer um post. Estudava e fazia toda a imagem, né? Editava a imagem, estudava, lia um artigo, fazia uma informação, aí começou a ter carrossel depois de um tempo, enfim, mas naquela época, inclusive, era uma foto só quadrada, né? Você tinha uma foto quadrada só para você explicar tudo e fazer uma explicação grande no texto, então tinha que fazer um texto bom para explicar aquela imagem que estava ali também. E comecei a construir minha audiência nesse momento, 2016, aí com posts 2 vezes por semana sem receber nada, né? Então vamos lá, vamos fazer uma leitura, cara. Você vê que doido isso. Quanto tempo você gastava para fazer um post? 3 horas, 2 vezes por semana, das 9 ao meio-dia, terça e quinta. Olha, hoje em dia, com o que você tem de informação, tecnologia e facilidades, você que está ouvindo a gente, você vai gastar no máximo fazer um trabalho bem feito 3 horas por semana. Para fazer um trabalho bem feito, sim, não é? E tem gente que não quer pagar esse preço. Aí tem gente que tem... Primeira coisa, assim, pensando nessa questão da audiência, você tem 3 grandes desafios, você que está ouvindo a gente. Eu consigo te ajudar, e você também, André, que é numa visão do planejamento. Os outros 2 a gente não consegue ajudar. Eu vou falar os outros 2 aí, você vai ter que procurar ajuda em algum lugar, porque eu acho que a gente não vai conseguir ajudar, acho. O primeiro deles é o planejamento, que é você literalmente fazer um cronograma semanal baseado no seu posicionamento. Olha como é fácil hackear. Você falou, cara, tem um monte de cara falando de treino de força, um monte falando de fisiologia, não tem ninguém de biomecânica. Interessante. Vou trabalhar em cima disso e começou lá a fazer esse trabalho. Então, você precisa de um planejamento. Você não pode ter dúvidas de que isso é importante para o negócio. Ponto. Tá certo? Se isso é importante para o negócio, o que você precisa? De um planejamento, ok? Então, esse é o primeiro desafio, ter um planejamento, tá? Quem estiver ouvindo aqui, se precisar de alguma coisa, vocês têm um monte de conteúdo, tem um Rafa que é craque nisso. Mas se alguém precisar, cara, eu dou para você alguma coisa, fazer planejamento, faz chat GPT, sei lá, cara, fala mas faz. Giva. @Giva. O @Giva Matias 1. Tá? Matias 1. Se alguém ver, fala, cara, me manda aí, eu preparo um PDF, mando para você. Beleza. Esse é um dos desafios. Os outros 2 eu não sei se a gente consegue ajudar. Quais são eles? É preguiça de fazer ou então ainda achar que não é importante. Se você, meu amigo, tem preguiça de fazer ou você não acha que é importante,
eu não posso fazer nada por você, a não ser se você quiser mandar seu nome, eu rezo por você. Vai precisar muito. Você não pode ter preguiça, cara. Você faz coisa pior aí no seu dia a dia, passa perrengue, não ganha nem dinheiro para isso, vai fazer uma coisa que não é importante. Eu tenho vergonha, supera. Mas eu não sei mexer com uma ferramenta de edição. Meu amigo, eu nasci com 3 quilos e pouco, o André é um pouquinho mais, talvez, né? Porque eu sou menorzinho. Pela minha cabeça. O André nasceu com 4,5 kg de cabeça. A gente não nasceu sabendo de nada. Então, o esforço, aí que vem um tempo para estudo, para você se dedicar, entendeu? Para você ser consistente no posicionamento, não fazer loucura do tipo, cara, eu não estou posicionado, eu não sei o que... Sabe, você está falando de hipertrofia, de emagrecimento, de biomecânica, de treino, de gestante. Se posiciona. Então, escolhe quem você quer ser quando você crescer e vai até o fim, tudo bem? Então, o primeiro pilar, basicamente, ele tem essa questão que é a estruturação de audiência. Porque sem audiência, você vai vender para quem? Não vai vender para ninguém. Então, é um motor importante que aqui a gente trouxe alguns insights sobre isso. Tudo bem? Legal. Ponto número 2. 2. Com a audiência, você tem que estruturar os seus produtos e você tem que, dentro do possível, pensar em elementos de diferenciação desse produto. Para você ser mais competitivo, para você sair um pouco do commodity, para você sair daquela linha lá da mediana do que as pessoas estão praticando aí. E aí, sobre a perspectiva de produto, eu diria que todo mundo tem que pensar, primeiro, num produto mais viável possível que gere, de fato, um resultado de transformação nas pessoas. E para você estruturar esse produto, pouco se fala no mercado sobre metodologia de criação de um produto. Então, se fala de tráfego, copy, lançamento, perpétuo, etc. Mas você não vê muito, como estruturar o seu produto. E aí, para estruturar o seu produto, tudo começa com uma boa promessa, né? E a promessa, gente, é uma coisa que quem é mais acadêmico, ele fica assim, meu Deus, eu não posso falar isso, o que vai acontecer? Cara, a promessa é que, para a grande maioria das pessoas que seguir a metodologia, ela vai chegar lá no resultado. Não tem como ser diferente disso. Mas é que tem outros fatores. Sim, mas a sua metodologia tem que contemplar todos os outros fatores. Ah, mas é que tem alimentação, tem sono. Sua metodologia tem que contemplar todos os outros fatores. E aí pensa comigo, a promessa é o resultado X. Então posso falar basicamente do nicho que eu atuei muito, que é o nicho de emagrecimento. Perder 8 quilos em 12 semanas é possível? Pô, eu tenho algumas centenas de provas que tudo bem? Claro que essas provas vieram depois. Quando eu comecei, eu tinha resultado do físico que eu usava para expressar a minha metodologia, porque de certa forma o que eu apliquei no online é a estratificação daquilo que eu aplicava no presencial. Então pensa comigo, para você estruturar o teu produto sobre uma ótica de metodologia, você tem que imaginar um passo a passo, step by step, da jornada que a pessoa vai seguir, do ponto dela atual até o ponto do produto, do resultado final que ela vai chegar. E aí onde as pessoas se confundem. Por exemplo, nós estamos aqui em Curitiba, no escritório do André. E eu falo, André, muito obrigado, acabou hoje, vamos supor que não é o caso, eu vou para São Paulo. Legal, preciso ir para São Paulo. André, qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Ir para o aeroporto? Tá, mas eu tô aqui. Ah, aqui você precisa pedir um Uber? Antes disso. Se despedir de mim? Eu tenho que se despedir de você? Eu tenho que ir ali, apertar o elevador e ir no térreo e descer? Eu tenho que chegar lá na frente lá e pedir Uber? Eu tenho que ir no Uber, o cara vai me deixar lá na área de embarque? Eu tenho que ir lá na Gol, que é onde eu vou fazer o check-in. Depois eu tenho que ir na área de embarque, eu tenho que ser revistado, eu tenho que chegar. Chegando lá em São Paulo, eu vou descer, eu vou pegar sair e pegar um outro Uber. Então perceba, gente, que o lance é o seguinte. Lembra do guia 4 rodas que tinha? Antigamente, né, quando não tinha internet, o Google Maps, por exemplo, o guia 4 rodas. Então você ia em algum lugar, você chegou a usar? Cara, não. Não muito. São Paulo usava muito. Cara, não muito. Você ia em algum lugar, gente, não tinha Maps, tá? Não sei se você sabe tinha disso. Mapas. Mapas era em papel, impressos. e você tinha que juntar as coisas. Então, para eu chegar num lugar no outro, para você entender um pouco essa metáfora, cara, é um desafio para eu entender a lógica. Hoje eu pego e ponho no mapa e ele me mostra o caminho
com todos os atalhos possíveis. O seu produto tem que ser o Google Maps, tem que ser o Waze, ele tem que mostrar o caminho mais curto, mais objetivo e que, acima de tudo, a persona entenda o passo a passo. E aí tem gente que fura nisso. Então, faça esse exercício em casa de realmente estudar o passo a passo, como tem que ser, não pule etapas, porque cada passo desse vira o módulo do produto. A fase 2, então, é como você falou, se você vai pro aeroporto, quer mais uma água ali? Pega uma água para ele, Lia, por favor. A fase 2 é você estruturar o produto. E como você deu essa metáfora aí do aeroporto, é como se então você entendesse todo o passo a passo que você tem que fazer, desde uma avaliação, uma avaliação específica, uma anamnese, um exercício de aquecimento, exercício de mobilidade, exercícios específicos para aquela pessoa, para tentar, de repente, minimizar uma dor no joelho, pré-exercício. Então, todo esse passo a passo, fez o exercício, terminou fazendo um alongamento, uma massagem, ou de repente uma automassagem. Todo esse processo é o método que ele precisa desenvolver. Exato, isso vira o protocolo dele, do produto que ele está criando. Uhum. Entendeu? Que ele pode modelar vários outros, mas o importante é ter seu grau de originalidade. Quase todo mundo já tem, né? Porque tem uns que gostam de mobilidade no início do treino, tem uns que gostam de exercícios mais funcionais, tem uns que gostam de exercícios de colocar exercícios mais integrados no início ou mais integrados no final, tira os monoarticulares. Todo mundo tem as suas preferências. Aí que vem Se ele parar tempero. e observar a preferência que ele usa no treino dele, ele já vai ter um começo, meio e fim. Exato, exato. O grande ponto é assim, ó, imagina que você que está ouvindo a gente, você é um drone, você só subiu e você está fazendo a leitura de como é que você atende seus clientes todos atualmente. A metodologia já está ali, você só precisa protocolar ela e documentar, tudo bem? Até porque, quando se fala em pitch, tá certo? Pitch é uma coisa que eu estudo demais, cara, demais. Os elementos dos blocos persuasivos de pitch, história, metáforas e etc. Um dos fatores que é muito importante é você ter essa metodologia construída, porque você pode ter a promessa que for, e você pode ter um monte de prova social que confirme aquilo, mas tem uma área do cérebro que vai ficar procurando a lógica. Mas, cara, eu não estou entendendo. A lógica é a rota. Quando ele vê a rota e você mostra essa rota passo por passo, porque e acima de tudo, fazer ele enxergar que a transição é mais de passo para passo do que o resultado final, acabou. A pessoa, acima de tudo, ela sente que ela é capaz. E aí você tem, logo de cara, uma estruturação do produto com elemento de diferenciação. Porque depois disso é gravar. Você vai gravar como? Vai gravar do jeito que você quiser, vai fazer ao vivo, vai fazer num baita do estúdio como esse, vai fazer no seu computador em casa, no seu telefone, tá tudo bem. Precisa começar e depois melhorar. Mas, acima de tudo, quando você tem audiência, você estruturar esse produto, porque ainda dentro desse blocão aí, que ainda é o pilar 2, o passo 2, viria o que, André? A validação do produto. Então, vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas que, às vezes, né, hoje eu sou mentor de muitos negócios digitais, muita gente de vários mercados, inclusive, diferentes, gente que já fatura muito. E tem muita gente que eu vejo que está iniciando e fala, meu Deus, eu não sei tráfego, eu não sei copy, eu tenho que ter uma página. Meu amigo e minha amiga, presta bem atenção. O seu produto está estruturado, você quer entrar nesse jogo do digital, independente de qual é o produto, você já tem as suas frutas maduras no pomar. O que significa isso? Você tem a sua audiência, você já tem gente que confia, e essas frutas maduras, imagina que eu chego num pé de maçã, e eu tenho ali, ó, maçã que eu venho assim, ó, com pouco esforço, eu estico minha mão e eu pego uma, pego duas, pego três. Eu vou pegar lá, sei lá, umas 10 maçãs, beleza. E as outras lá de cima? Opa, agora eu vou ter que ter um planejamento. Um pouco mais de esforço. Mas a validação do produto, que é vender para 5 pessoas, 10 pessoas, todo mundo vende na lista do seu WhatsApp. Fazendo alguns histories, uma sequência de postagens simples no Instagram, para validar o produto. Validar o quê? A compra, a entrega e o cumprimento da promessa. Validar não é só vender, é o cumprimento da promessa. Porque depois, quando você tem tudo isso, eu montei uma metodologia do produto, construí o produto, eu tenho aqui já uma validação com 5, 10 pessoas, os depoimentos. A validação você pode vender num preço mais acessível, pode até dar, se as pessoas se comprometerem a participar, já fiz muito isso no passado. Depois disso, a gente foi para a fase 3.
Que é a primeira fase, mais faca na caveira, que é a implementação da metodologia de vendas. Então. Fase 0, trabalhe, seja um personal de sucesso, rale ali para você entender as dificuldades Minimamente dos alunos. Um personal notável. Legal. Seja um personal notável. Fase 0. Fase 1, cria uma audiência. Fase 2, cria uma metodologia e valide Construa o produto método, e valide. O seu produto. Crie o seu produto, sua promessa e valide ele principalmente com as maçãs mais próximas. Venda ali frutas maduras do pomar. As primeiras, vende e valide tudo isso. Vê se está funcionando a entrega, vê se está funcionando o programa de treinamento, vê se a promessa está funcionando, enfim, tudo isso. Fase 3. Fase 3 agora é você plugar uma metodologia de vendas, ok? E aí o povo se perde também. E eu já errei muito com isso. Talvez você deva se reconhecer com algum dos erros também. Porque o que acontece, gente? Fórmula de lançamento é um método de vendas. Venda direta perpétua, mandar tráfego para a página de venda, é outro método de vendas. Webinário é outro método de vendas. Meteórico é outro método de vendas. Desafio. Insight você Sales. Considera? O que é um desafio? Outro método de vendas. Outro método. Que é considerado um lançamento pago, foi o que eu fiz. Né? Insight Sales. Traz o lead para um vendedor vender. É outro método de vendas. Então perceba que você tem várias metodologias, tá certo? E você tem que definir para o teu momento, para a tua estrutura, que você tem acesso hoje, qual daquelas faz mais sentido para você incorporar e masterizar ela. Tem algumas que o investimento é alto, né? Algumas que o investimento é alto. Complexidade. E algumas que o investimento é mais baixo. E qual que você sugere para começar? Olha, depende de muita coisa, especialmente do produto, né? Mas para você ver, cara, a gente está documentando, a gente roda hoje uma média de 7 lançamentos por mês, com os players que a gente é sócio. E eu estou documentando muita coisa, que eu sou muito pragmático, para treinar minha equipe. Cara, e a gente está documentando, eu tá beirando 400 processos / microprocessos um lançamento. 400. Então, assim, é um nível de complexidade alto. Por isso que não dá para parar minha linha. Quando você fala lançamento, no estilo fórmula de lançamento, você quer dizer? Tá, então, um lançamento nosso, assim, tem próximo de 400 micro / tarefas. Precisa fazer o check em cada uma delas para fazer funcionar um bom lançamento. Copy, de design, web design. Então, mas eu acho isso também. Eu acho que começar com lançamento não é uma boa estratégia, porque o investimento é alto, o expertise tem que ser alto também. Fica naquela apreensão, né, de tipo, cara, vou investir R$2.000 aqui para você fica naquela apreensão do tipo, será que vai voltar essa grana ou não, né, nos dias do lançamento. Então, eu não considero o lançamento como uma boa estratégia para começar. Boa. Mas tem algum que você prefere, então? Ou, assim, claro que depende de vários fatores. Isso, por isso que entra a questão do que a pessoa tem de estrutura. Porque se você tem mais recurso, você contrata as pessoas que vão te ajudar a executar isso daí. É difícil para um cara executar sozinho, né? Mas se ele consegue contratar uma agência, um time, se ele já tem uma pessoa que faz copy, tráfego, sei lá, fica mais fácil. Tem um funil, cara, que todo mundo pode começar a aplicar ele, que é o funil de impulsionamento com social seller, que eu faço todo dia. Se alguém começar a me seguir hoje, me sigam, inclusive, Giva Matias 1, você vai receber uma mensagem minha. Tudo bem, que bacana, que bom que você me seguiu. Me conta mais. Você já vende produto digital ou não? Ok? Então imagina que todo mundo que começar a te seguir... Isso via direct. Direct. E no método dedo, não tem automação para isso não, tá? Na mão. Então imagina que você, fazendo com bom conteúdo, já tem o produto validado, minimamente um caminho curto é você começar a investir em distribuição de conteúdo, definir uma meta de investimento por mês, como por exemplo R$10 por dia, os seus top conteúdos, investe em distribuição de conteúdo para atrair seguidores novos e começa a conversar com essas pessoas. Eu tenho gente até da minha mentoria que tem ROI médio de 4 só fazendo isso. Caramba! Só fazendo isso, entendeu? O cara investe 10 R$10 por dia, fatura R$40 por dia. Ele está investindo quase 10 mil por mês e vendendo 35, 41. Só com essa estratégia, então, só com essa estratégia. Abordagem no direct. Exato. E aí o que é mais importante aí é
o seu conteúdo conversar tão bem com a audiência que você quer atrair, inclusive, porque às vezes você pode até fazer um conteúdo que atrai, sei lá, 29 seguidores, mas é um conteúdo, assim, uma dancinha no TikTok, você pode até atrair 20 seguidores, mas aí você vai conversar com eles, você não consegue converter nenhum para o seu produto. Então, conhecer a sua audiência e fazer um conteúdo que converse com essa audiência é fundamental para atrair os seguidores certos e fazer essa abordagem um pouco mais eficiente. E tem mais, a segmentação. Porque tem gente, meu público é de 20 a 40 anos. Falo, meu filho, quem que compra? Me fala a idade do cara que compra. Não, é uns 30 a 35 anos. Tá bom. Então, procure trazer mais seguidores com essa faixa etária, que a sua chance de conversão é maior. Por exemplo, tem um evento que eu faço todo mês que é uma imersão de estruturação de negócio digital. Eu faço em São Paulo. Eu estava lá distribuindo conteúdo do Brasil inteiro, fazendo tráfego do Brasil inteiro. Cara, tá errado isso. Eu vou distribuir meu conteúdo localmente, 80 quilômetros em volta, porque eu quero o seguidor que quando ele vê eu falando do evento, ele não tem objeção geográfica, minimamente. Senão eu não vou vender, entendeu? Então você tem que ser muito esperto nisso em relação a segmentar se é homem, se é mulher. Pô, se seu produto é 100% do público feminino que compra, que diabo que você quer trazer homem como seguidor? Não faz sentido. Então, o conteúdo bem feito, posicionado, e aí o investimento no público certo. E sem preguiça para falar, eu chamei e ninguém responde. Cara, esse problema você não enfrenta também? Claro. Todo mundo enfrenta, meu. Até porque quando você oferece alguma coisa, as pessoas não querem ser abordadas, na verdade, para você estar oferecendo alguma coisa, né? Você está lá no sinaleiro, lá parado com o seu carro, vem alguém oferecer alguma coisa, normalmente você tem um pouco de preguiça de ouvir aquilo. Perfeito. Então, algumas pessoas ignoram e é basicamente isso que acontece também no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, abordando pessoas. Então, como você falou, tem um percentual dessas, vamos colocar 100 pessoas que passou a seguir você nos últimos dias, últimas semanas, que vai te dar atenção, e tem um percentual dessas pessoas que te dão atenção que vão comprar o seu produto. Que normalmente é muito pequeno, né? Normalmente é, sei lá, 2, 3%, 10%. Talvez menos do que isso. E aí, acima de tudo, você tem que fazer a conta do que você está investindo e quanto está retornando. Porque no final das contas, no digital, a gente sabe disso, né, André? No final das contas, a grosso modo, é um jogo de investir dinheiro para fazer mais dinheiro, ponto. Você só tem que multiplicar por 3, 4 vezes ou mais o que você está investindo. E aí tem um detalhe importante que é o seguinte: procurem estudar mais sobre a técnica spin selling de vendas, né? Você já estudou sobre isso? Não conheço. Tá. Pô, tem até um livro foda, cara, spin selling, que é uma técnica de venda baseada em perguntas de 4 níveis. Primeiro você faz perguntas de situação, tudo bem, como é que tá? Você treina ou não treina? Quantos que você quer perder e tal. Depois você vai fazer perguntas da situação, você vai fazer perguntas do problema. Entendi, me conta um pouquinho mais do que você quer. Eu quero emagrecer. Quantos quilos? 10, 12 quilos. Então, eu estou fazendo perguntas sobre identificação do problema. Situação, realidade, problema. Depois eu tenho perguntas sobre implicação do problema. Fulano, me conta um pouquinho. O que esses 12 quilos está te atrapalhando na sua vida hoje? Em que momento você percebe que está acima do peso? Você usa que número de roupa? Então eu faço perguntas que faz a pessoa sentir a latência do problema. E por último você vem com as perguntas que faz a ponte para o produto, que é a pergunta de necessidade do produto. Legal. Olha, eu tenho aqui um produto que pode te ajudar. Você me permite trazer mais informações do produto? Então se você dentro da sua bio, do seu WhatsApp, seguir uma narrativa como essa, ele vira uma venda consultiva, porque a pessoa gosta de falar do problema. Todo mundo que tem um problema X gosta de falar do problema. Então, diferente de a pessoa, você mandar um oi, mandar uma mensagem qualquer, com um link qualquer, pode fazer desse jeito, você vai converter muito mais. 4 estratégias de perguntas. E estudem, pesquisa na internet, spin selling. Vamos lá, voltando. Fase 0, 1, 2, 3... E agora, para finalizar, qual que é a última fase? Então, você passou a investir nesse metodologia de vendas na fase 3. Masteriza ele. Pode começar a utilizar o tráfego pago, é um momento que você pode potencializar. Potencializar, né? E o que é a fase 4 aí nesse caso? A fase 4 é uma fase de análise de dados. Análise de dados e, acima de tudo, encontrar alguns algoritmos da escala. Quando você validou, você tem ali um jogo que, poxa,
Gente, eu comecei a fazer lançamento em 2016, eu peguei a época de vacas magras que lead a 30 centavos, ROI de 15. Cara, eu investia 3 mil, vendia 45 mil. Cara, meu Deus, quanto dinheiro, né? Hoje a coisa tá mais apertadinha. Então, quando você entende esse jogo, você fala, cara, eu tô investindo 3 mil por mês, tá voltando 9, como é que eu cresço? Investindo mais dinheiro, mas não só isso. O que você precisa de estrutura? Primeiro, analisar os números. Segundo, sair do fator sorte. Você tem que ter controle da máquina. Você tem que entender mais de tráfego. Você tem que ter controle de indicadores. Esse produto nosso que a gente fez mais de 100 mil vendas no perpétuo, tem um gráfico hoje, quando a planilha mostra para o pessoal, a galera fica doida. 120 indicadores analisados semanalmente. Porque no final das contas, na fase de escala, o jogo do grande resultado vai ser ficar apertando os parafusinhos do pequenos resultados, ok? É nessa fase que você tem que entender de recrutamento de time. Pô, então precisa de uma pessoa de suporte, de vendas. Eu pensei nisso. Na fase 3 e 4 é quando você começa, de repente, a contratar algumas pessoas. Exatamente. Né? Contratação. Hoje, plugar automações. Então, você tem alguns templates que você tem que potencializar. Análise de dados, sobretudo. Você tem gestão de pessoas, recrutamento para você... E aí que está um desafio, porque a pessoa às vezes foi funcionária a vida inteira. Começou a fazer dar certo. Ele vai contratar a pessoa, cara, você tem que se desenvolver como líder. Entendeu? Ou contratar alguém que faça isso. Aí você tem um bloco que envolve automações e hoje um bloco que envolve inteligência artificial. Hoje está em alta. E esse é o momento que você começa a realmente escalar, né? Estou entendendo aí, você passou dessas primeiras fases. Nessas primeiras fases você ainda está validando, fazendo suas primeiras vendas. Isso. E o personal hoje está vendendo quanto mais ou menos para ele chegar nessa fase de análise de dados, né? Porque aí o investimento é um pouco mais alto em algumas ferramentas, em algumas pessoas, para você conseguir fazer esse controle, análise e projeções, né? Novas estruturas. Boa pergunta. Eu diria, André, que desde o momento zero você tem que ter análise de dados com alguns indicadores. Pô, investir tanto, entrou tanto de lead, tantas pessoas evoluíram para comprar, tantas não comprou, qual é a conversão disso, qual é o CAC, né, o custo de aquisição do cliente, beleza. Porque é bem mais simples, né? Falei com 10 pessoas hoje, quantas me responderam. Só que isso não pode ficar na sua cabeça. Você tem que ter um documento que, se eu quiser olhar agora, como foi esse ano? Ó, tá aqui, ó. Uma planilha simplificada do Excel resolve isso aí no início, né? Hoje eu faço muito isso, né? Hoje eu atuo com 3 negócios que eu sou advisor. Negócio grande e é só leitura de número. Tá aqui, cara. Olha o que aconteceu aqui, você não percebeu? Você não tá crescendo por causa disso. Porque quando você tem todo esse controle, aí você faz tudo direitinho e chega na fase 4, aí você vai ter que, acima de tudo, né? Tem um amigo que me falou isso, eu falei, cara, acho que é uma melhor colocação. Você tem que fazer suas tentativas de saltos quânticos. O que é o salto quântico? Cara, você está entendendo o jogo, você tem que pôr mais dinheiro na máquina. Você não fez isso em alguns momentos? Claro. Inclusive você morre de medo, né? Morre de medo. Eu me ferrei, eu não sei você, mas eu me ferrei em vários. E é um medo calculado, né, também, né? Porque você sabe ali, olha, a probabilidade né, tem que ir pra cima, que vai funcionar. E aí tem um mindset para isso, né? Se o seu medo de perder for maior do que o seu desejo de ganhar, cara, você fica parado assim a vida inteira. Anota essa. Se o medo de perder o dinheiro for muito maior do que o desejo de ganhar mais dinheiro, você morre na praia, irmão. Daqui a pouco alguém te copia e você tá fora do jogo. Cara, depois dessa frase que vai ficar aí na sua mente agora pro resto do dia e da semana. Giva, cara, estamos chegando ao fim aqui. E eu quero lembrar a todos, mais uma vez, sobre a nossa Black Friday. Então aproveita aí, clica nesse link, no link que está nas descrições do vídeo ou nesse QR Code que aparece aqui do meu lado. Giva, agradeço mais uma vez. Cara, fantástico aí tudo que você falou pra gente, né? Não tem nem o que dizer. E faltou a gente conversar agora sobre o negócio físico, né? Porque a gente vai ter que fazer mais um podcast. Tem que marcar um outro. Vai ter, né? Deixa eu marcar mais uma vinda para Curitiba. Vamos fazer isso, cara. E fantástico, assim, né? Se a gente pensar nessas 4 fases dessa construção de um negócio digital, você deixou bem claro aqui. Para aqueles que quiserem saber mais, fala o seu arroba. O arroba é Giva Matias 1. Se alguém tiver dúvida, tá, pessoal? De boa, pode mandar lá, sem miguelagem.
porque afinal de Até contas... para conhecer o teu processo ali. Começou a te seguir, você já vai entender o teu processo de abordagem. Exato. E tem um detalhe, tá, gente? Porque, assim, pô, quando você pega um país que tem mais de 50% da população acima do peso, se juntar eu, você, todo mundo não consegue atender o tanto de gente que precisa. Então precisa de mais pessoas ainda fazendo isso. E se você acha que é tarde, né? Porque tem gente que pensa, ah, não, cara. Já tem grandes players. Meu Deus, tá. Para, cara. Vou falar Tem real. muita gente ainda. Não é uma onda, é uma pororoca. Pode pegar sua pranchinha e cair pra dentro que você vai pegar sua fatia da pizza. Cara, sabe o que eu descobri? Eu tava falando há pouco tempo com uma moça que mora há 30 anos em Boston. E ela faz os trâmites para levar brasileiros para os Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, e alguns ainda, inclusive, para conseguir o Green Card. E ela falou que o governo americano tá dando o Green Card para personal trainer, assim, a rodo. Por quê? Porque a população só aumenta o peso, então quanto mais profissionais da saúde, personal trainers estiverem lá incentivando o exercício físico, menor o gasto do governo, né? Então, assim, diz que está chegando até esse nível de investimento. O governo aceitando profissionais da saúde para incentivar o exercício físico. Então, se os Estados Unidos está fazendo isso, imagina, né? O Brasil, ele, como um país também que copia muita coisa dos Estados Unidos, inclusive o sedentarismo e a obesidade aqui aumenta também, ainda não tanto quanto nos Estados Unidos, mas sim, o nosso país está aumentando. Então, tem emprego para todo mundo. Boa. Para os bons personagens. É isso aí. Só depende de cada um fazer o que tem que fazer e não ter preguiça e ter minimamente um grau de resiliência para não parar no meio do caminho. Boa. Fechou, meu amigo? Obrigado, Giva. Agradeço o convite, viu, obrigado cara? mais uma vez. Estamos aqui hoje, passamos hoje aqui nossa manhã junto com o Giva Matias. E nos vemos no próximo Notável Cast aqui junto com vocês. Obrigado, galera. Eu sou o professor André Albuquerque e nos vemos no nosso próximo episódio. Valeu!